Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Microfone ligado, O bola tá esfolado. ouve essa merda, senão vai estar desempregado. Gravação? Um programa tão sensacional. Sucesso Na cabeça de papai. É nóis, cai todo dia do banco. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso Robert de hoje, essa figura barbicha que está aqui hoje, Eduardo Aguiar. Não é. É Sérgio. Não é, esse é jabá do Evandro, não é o Robert. Meu Fazeiro. amigo. Ele pega o Evandro, aí o Evandro fez uma média com ele. Não meu. me pegou. Não. Cuidado com o Evandro. Não é o Robert, não é o Robert. Eu meu. prego o Emílio. Peraí, Não é o Robert. Que Tá muito constrangimento, nervoso. É velho. jabá do Evandro. peraí. Você pode explicar? Todo mundo pode ficar quieto, ouvir a Certo, explicação. para ao vivo para todo o Brasil. Quem é você? Me chamo Sérgio Garcia. Você é o que da vida? Eu sou técnico em ar-condicionado residencial. Bom, ar-condicionado é uma boa invenção. É, A demais. melhor que tem. É, verdade. Inclusive o seu Duas ar-condicionado grandes portátil. invenções. Duas grandes invenções. A privada e o ar-condicionado. Verdade. É verdade. Verdade mesmo. Vocês acham que o iPhone é legal? Ah, É. o iPhone novo. Wi-Fi, não, Porra, é privada. ar-condicionado é legal. Privada também. Imagina antes quando É não da tinha. época dos caixotão ainda, não? É. E você é de onde? Eu sou do Mato Grosso do Sul. Vim aqui só para conhecer a galera do Pânico. Parabéns. Seja bem-vindo, então. Quer mandar um Um abraço? prazer estar com vocês aqui. E como é que você conheceu o Evandro? Que foi? Ah, como? Como que você acha? Como é que você conheceu o As Evandro? redes, colega. Ele mandou Não, pô, eu nudes. cheguei, ó, é o seguinte, eu cheguei aqui na segunda-feira, agora dessa semana. Você daí veio fazer o quê? eu vim passear, vim ver minha família e também aproveitar a oportunidade de conhecer vocês também. Sua família é daqui? Não, minha família é de lá, mas eu tenho família aqui também. Família do meu pai toda daqui. Entendi. Aí eu vim Aí de lá deu uma pra cá. plantada. Porra, bola, Lógico. Falou que ele Como é que conheceu. você conheceu o Evandro? Aí o Diego Becker mandou pra... Diego Becker. Mandou pra mim o banner do show deles na quarta-feira no Tatuapé. Eu me programei e fui, conheci o Evandro, conheci o Diego, que eu não conhecia ninguém pessoalmente. Certeza que plantou depois. Você sabe o que... Certeza. Tá louco, velho. Certeza. Deixa eu falar uma coisa pra você. Fala mesmo. Qual é a sua idade? 25. 25. Se ele não plantou, ele quer plantar. Vai plantar. Eu sou bem agrônomo. Ele é muito colega. Então toma cuidado. Toma cuidado. Jamais. É perigoso mesmo? É. Então tá. É. Você acha que ele faz isso aí? Nossa! Nossa, Cena, que horror. vamos às notícias, cenas, as informações não podem parar. Sexta-feira, cena. Ninguém esperava. Rei Pelé pede R$1 milhão de cachê para inaugurar seu museu em sua homenagem em 3 corações. 1 milhão? R$1 milhão. Que mais, cena? Que mais? Notícias. Garoto de 9 anos cria detector de terremotos lá no Peru com material básico. Notícias, cena. Enquanto isso, o pessoal tá preparando Hora certa. meio-dia. Hora em Fernando Noronha. Certo. É o mesmo horário. Hora em Manaus. Ai, Ai. Mato Grosso do Sul. 11, Mato Grosso. 11? 10 horas. Hora no Acre. 9 horas. Porra, o La Acre Paz, La Paz. Hora em La Paz. Acre é perto de GMT, Kuala horário em Lumpur. GMT, horário. Aí é- Esse é o Jornal Cena. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavra de otimismo com o obeso elefante. Esse é o famoso 16 toneladas. Tarde, turma amiga. Fala, Capote. fiote. Fala, fiote. Fala, capote. Vamos lá. Tudo tem seu lado bom. Se a gente não ganha o jogo, ganha a experiência. Eu concordo com isso. É isso aí, A bola. experiência não custa, não tem valor. Pera, Daco, é bom. Pera aí. Pera, fogão. Ó, não vem não, ô. Caído em prantos, tá? Não vem não. Caído em prantos? Olha, eu vou dizer uma Tá coisa em pra prantos você. nenhum. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu estou estarrecido com a população, com o bullying que estão fazendo com você, Não, bola. tô fazendo Não, bullying. sacanagem, o cara caiu Fazendo só. bullying. Peraí, eu estou falando com bola. E não veio um morfético ajudar, Eu ficou te todo mundo... ajudei na Não hora. ajudou, não. Black Mirror. Tava pensando em dar o rabo pro rapaz ali do Mato Grosso. Não vem, não. Ô, velho, Pera tá aí. louco, hein? Aqui Pô, bonitinho, cada do bola Mato na cadeira Grosso, irmão. baixa. Mato Grosso do Sul, por favor. Não, tá baixa porque se Tá cair de muito novo, tá bonitinho. baixinho. Peraí. Imagina uma morgada. no Peraí, ô, banquinho. chupeta. Desculpa. Eu tenho uma gravação que o Pois Dudu não. fez, que não está aqui.
Porque não tem. O Cabide não pegou o momento do O tombo, não. E essa Ninguém gravação pegou. tem o momento do tombo. É isso, Dudu? Não. Tem um momento exato? Tem um momento exato. Essa eu não vi. Hã? Não é exato, mas... É tipo quase. Que é uma outra câmera. que pega ali. Isso. De frente. A queda. Então, se Os for- tabaco. Eu tô rindo de nervoso que eu posso ser o próximo. os ouvintes riram muito. Aliás, eu já reclamei pra companhia, A empresa. Para a firma que faz a cadeira? a Etna. Etna, uma bomba, Tá né? ligado É a meu cadeira. cliente. Eles tinham que mandar 10 Seu Nelson bandidos. É Kaufman. seu cliente, mas a cadeira é uma porcaria. Seu Nelson Essa Kaufman, é cadeira. judeu. Se é seu cliente, Porcaria É dono mesmo. da Vivara, é dono da Vivara. Mas o banquinho... Ele tá queimando todas as firmas O dele. banquinho é só até 200 quilos, gente. Porra, eu peso disso. 110, meu. Entendeu? O dia que eu pegar 200 quilos, nem um morgado O problema não é o pesa 200 banquinho, quilos. tem que ver o peso da pessoa É, também. você né? tá magrona. Qualquer Falou dia a... pego você. Peraí, falou a Ana Hickman. Fica eu, marcando você também, gordinha, que você vai ver. eu quero o engenheiro da Etna uma Boa, explicação. boa, milhaça. Boa, também Para quero. esse novo. E tinham que mandar Novo. uns 10 novos. Peraí, pra cá. peraí, ô. Produto novo. É. Um produto Bonito. que foi comprado. Bonito. 0 quilômetro. Pessoas Bonito, magras. bonito. Bonito é, por fora, bela viola. Verdade. Então nós queremos a explicação e se o ouvinte quiser, nós colocaremos o vídeo para você rir Pode colocar, muito pode colocar. da cara do Bola. Mas eu tô preocupada com o Morgado também. É. Por quê? Não, eu tô... Com você não tá. Tá Com porpetinha você não também, tá viu? preocupado. Você tá magrona, Você tá né? bem Tá porpetinha zerada, também, é. Joelma. Só de peito aí, Eu filha. Quem você convidou, Couve? Muito bem, hoje teremos a psicanalista, mestre em comportamento humano, a Simone De Molinari, e nós vamos falar sobre o livro. Ela está lançando Verdade Oculta. Apresenta uma combinação de temas sobre o comportamento humano e depoimentos reais de quem já os vivenciou. Então nós vamos falar sobre comportamento humano. Eu peço para que todos se tomaram muito remédio, Ah, quem? que fiquem Eu quietinhos. diminuí, Emílio. Só Tá tô no ligado, pacote. Menote aqui. Completamente. Não, mas eu sei, vocês ficam falando um em cima do outro. Chato. Eu Olha não vou o lá ca- quando olha o você tá cab- fazendo. é. Mas eu não falei nada. Olha o cabelo tá do da falando. Lua, é, meu? Eu acabei de falar. Você tá da lua porque você fica assim, ó. É, fica Tá pitaco, vendo? Zé Essa aqui Pitaco, também, é. Fica dando Zé Pitaco. Ah, não vem não. Vamos fazer É o pitaco. seguinte, na hora da pergunta, você fala, pergunta, aí Tá, você faz beleza. tá? Dedinho Cena pra também, cima. Paulinha também. Tranquilo. E faz pergunta curta. Pode ser, por favor. Sério? Vocês vão fazer um bem para o programa. Certo? Deixa o Bola dá pitacos bons. O Bola manda uns pitaquinhos no time. Pode ser. eu, Emílio? Cai da Você- cadeira. Não, você, pelo amor de Deus, né, meu? Já vai agradando o Você Mato quer que eu Grosso. volte pra aldeia da Serra pra ficar 3 semanas lá? Vai agradando o Mato Grosso, é. Deixa eu falar sério. Pergunta. Você leva uma salamada, vai. Tá? Pergunta. Então está começando o programa Pânico. Vamos saber hoje o que representa verdade oculta, certo? Tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. As mulheres da leite. Essa música vai tocar o seu coração. How Met Your Mother. Bem, chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Bem, cê é maluco. Todo mundo aqui, de sobretudo. Bem, chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Bem, cê é sequela. Todo mundo aqui, de seriguela. Toda vez que eu chego na boate, chego muito louco, muita vontade. Penteando meu cabelo para trás. Tem uma panela que grita pela paz. Metiu e o ornitorrinco tomando muita água, sobrando uma pinta. Cê caiu na minha teia. Agora me escuta, vou gritar peixe de véia. Peixe de véia. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre neste programa. Ela é psicanalista, mestre em comportamento humano. E como hoje nós humanos vivemos sempre em conflitos, hoje ela está aqui lançando o seu livro A Verdade Oculta. Está aqui Simone De Molinari. São temas sobre o comportamento humano e depoimentos reais de quem já os vivenciou.
pra você nas redes sociais é @Simone Demolinari. Isso é Insta, doutora? Sim, Instagram, Facebook e Twitter, S Demolinari. Doutora, você é mineirinha? Sim, sou mineira. Piraúba? Piraúba, Emílio. Minha avó dizia que as mineiras são brasa encoberta. É mesmo? É o fogão a lenha, né? Não, amigo? pera aí, eu preciso saber. Vocês me desculpem. Vamos saber mas da eu mineira quero mesmo, saber né? o que minha avó queria dizer. A minha avó era mineira. Muito simpática, muito querida, me ensinou muita coisa. Eu a tenho empalhada em casa hoje. Sim, tem Ela morreu, conhecimento disso. ela morreu, eu mandei fazer ela fica no Mumificou. altar. Numa coisa, quando eu estou me sentindo só, eu pego ela Você tem solilóquios. e converso com Bate ela um papo, porque sempre é importante você ouvir uma opinião, sabe? O que ela queria dizer com essa mineirinha é brasa encoberta, doutora? Pois é, ela aí já te deu uma pista para você seguir, né? E você deve ter conhecido ao longo da vida algumas mineiras. Aí quem te faz a pergunta sou então, eu. Eu não conheci mineiras, eu não tive Lígia essa Mendes. oportunidade. Mas eu queria. Não, mas eu Mas não não conheço. pegou, não pegou. Representa muito bem. Eu, Evandra. Elas são muito mineira. Mas desenvolvidas. nós conseguimos ver a brasa independente do fato de pegá-la ou Falar não. da sua é brasa, perceptiva. né, amiga? Quem você pegava, se eu contar pro Emílio, ela pegava um Saad, Emílio. Peraí. Do Zé Goela já. Ô, doutora, eu tava aqui olhando o livro e me parece, pelo que eu vi, um livro bem pesado. Pesado? Não, me parece ser um Denso. livro assim que ele vai meio que na veia, né? Na contramão daquilo que a gente deixa embaixo do tapete. Sim. Porquê? Pois é. Isso aí eu preciso te dizer a história do livro, né? De como ele começou. Então, as particularidades das pessoas, geralmente a gente não conta. A gente não conta o nosso fracasso, a gente não conta a nossa... Ninguém dá atestado de falência, né? Você vai ali e conta a melhor parte das coisas. E, na verdade, a vida não é assim. A gente é feito de boas e más emoções e eu recebi muitos relatos de leitores e como eu tenho uma relação assim muito atenta, eu fui lendo aqueles relatos e percebendo aquela riqueza de coisas contadas por trás da máscara. Então, às vezes você percebe e vê pessoas sorridentes, felizes, mas não é nada daquilo que ela está vivenciando. Então, a vontade, Emílio, de colocar num livro coisas que geralmente não são ditas, deriva do fato de desnudar realmente essas máscaras, de colocar aí a verdade oculta que está aí no livro. Sim, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que descobrir a si mesmo. Não é? É um dos grandes... acho que é aceitar do que né? é mais aceitar. O autoconhecimento. Mas, doutora... Mas o aceitar, eu acho. Mas, doutora, eu aprendi também nos bancos escolares a seguinte coisa. Copia, decora e pronto. E cola. Copia e decora. E cola. Você vai perguntar uma explicação, mas por que isso, professor? Não. Você copia e decora. E beleza. Não precisa estudar. Às vezes não é melhor copiar, decorar e vamos pra frente do que ficar se remoendo na bagaça? Pois é, dependendo do seu objetivo, sim. Dependendo do seu objetivo, se você quiser negar de se autoconhecer, aí o melhor que se tem a fazer é não dar muita importância para aquilo, ignorar, negar, né, o mecanismo de defesa, inclusive a negação. E aí você tem você se priva do autoconhecimento, talvez de possíveis dor, mas você se priva também de uma evolução, de um avanço emocional. E aí a gente esbarra, seria quase que aquela máxima de Maquiavel, quando ele fala que entre você ser e você parecer ser, é melhor você parecer ser, porque a todos é dado ver e a poucos é dado sentir. Mas ele ensinava a forma de embuste para as pessoas. Então, mas hoje em dia as pessoas estão muito mais Faz preocupadas. psicanálise, Paulinho. Tá no Príncipe Pera isso. só.
É o príncipe. É o psicopríncipe, né? Peraí, o príncipe. Mas hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas em parecer ser do que ser. Não basta você ser, você precisa parecer ser. Sim. Parecer uma pessoa engajada, uma pessoa bacana, uma pessoa Politizado. É um mormaço, né? E isso você fica... Não é melhor você distorcer a realidade e Não. Não é melhor? Se você... Calma, eu tô fazendo uma teoria aqui, filha. Se você não concorda comigo, deixa a doutora falar. Deixa a doutorinha falar. Ela é boa, ela escreveu um livro. Tem muito trabalho aqui. Tá? Então, beleza. Ô, Fala, Emílio, doutora. então depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é circunnavegar na superfície, aí sim, se você ignorar, você está atingindo o seu objetivo. Agora, se for resolver encarar as questões, aí aprofundar, não tem jeito de escapar disso. É a profundidade que vai te dar os insights, a resolução. Então, mas hoje em dia as pessoas querem ser o quê? Ricas, bonitas e famosas. Sim. É o princípio básico da humanidade hoje em dia. Você, por exemplo, é bonita, é rica e é famosa. Então você já chegou num patamar. Outro patamar. É um patamar, doutora, que não tem conflito. Você entendeu? Você entendeu? Então fica difícil. Para o cara atingir esses objetivos, ele precisa deturpar algumas coisas. Ele precisa encontrar o dele. Entendeu? Pois é, mas eu discordo no sentido de que o que determina, pode parecer clichê, mas o que determina a sustentação a longo prazo, ela não está atrelada à sua beleza ou à sua... Ela está atrelada à sua competência, a você ser uma pessoa destemida, a você dar a sua cara, se conhecer, saber os seus limites. Saber os seus limites é quase tão importante quanto saber as suas competências, porque você tem ali um conhecimento do todo e não avança em seara que não te compete. Então, assim, a beleza, ela pode abrir portas, sim, mas a sua profundidade, a sua inteligência, a sua segurança, as suas competências emocionais, a meu ver, elas são muito mais necessárias, precisas e fazem mais a diferença do que as materiais. Só não sabe isso, né, doutora? Não A turma não tá sabe, sabendo. mas não sabe decifrar, às vezes, eu acho. Que é uma criptografado pessoalmente. Foi o que o Emílio falou, o nego quer ser famoso, rico e acabou, não tem... Pois é, mas nós vemos também, Bola, na contramão disso, pessoas abandonando a fama, abandonando para viver por muito menos, porque chegaram lá e viram que aquilo não dava uma completude, continuava. Aí você fala assim... A hora que você chega no topo da montanha, né? Você tá sozinho. É uma solidão do poder, e é engraçado a gente falar isso, porque fica parecendo clichê você pregar, que é o desapego, essas coisas todas. Na verdade, a gente precisa de dinheiro, sim, ele é necessário, até pro supérfluo também ele é necessário. E também faz bem pra alma o supérfluo, né? Claro, é necessário o supérfluo. Agora, a partir de um determinado Por que é necessário? ponto... Que a gente deseja. A gente quer um supérfluo. Por que É o ponto, Nós temos a necessidade, porque senão só o nosso básico vai ser sanado e você não vai ter oportunidade de vivenciar se aquele supérfluo é o prazer que deriva daquilo. Então, um pouco para o supérfluo, um pouco para sua garantia ali. Pessoal, é importante sim. Mas determinado momento para frente é mais do mesmo. Então, mais um relógio, 5 relógios, 2 carros, 5 carros. E isso pode ser legal, pode ser quem gosta, preenche. Contudo, o vazio existencial não é preenchido com bem material. O vazio existencial, ele é preenchido com avanço emocional. Que é o trabalho do autoconhecimento. A pessoa que deveria até ter em escola isso. As pessoas não têm essa disciplina, né? Não tem e, na verdade, nos ensinam muitas coisas erradas, né? Nos ensinam a ter medo, estimula insegurança, estimula timidez. Então ensina até o contrário, faz uma psicologia do medo. Mas por que quando a gente fica triste, a gente já corre pro shopping? Isso é uma coisa do ser humano pra mesmo? suprir uma necessidade. Porque aí você se engana, vou comprar um negócio e vou ficar felizão. Porque a compra, Bola, ela é a mania, né? A oniomania, que é aí a patologia de compra compulsiva, porque você tem acionado um campo de recompensa imediata. Então você tem isso na compra, você tem no açúcar, você tem no sexo, você tem isso no cigarro. Academia, na viagem. Sim, e na coisa boa, né? Que é a academia.
autonomia Isso que é culpa você dos tem. pais da gente, desse lance de recompensa, não? Não. Falava isso pro Morgado, você vai isso comer um já, doce. Já é nosso mesmo. A nossa capacidade autodestrutiva já tá ligada a isso, a gente aprende sozinho. Entendi. Você acha que as pessoas têm necessidade de elas serem escutadas? Pois é, a necessidade de, eu ainda falo assim, tá, muitas pessoas estão preocupadas com falar bem, né? Falar bem é a preocupação de muitas pessoas, mas o escutar é que deveria ser bem estimulado, porque a escutatória poucas pessoas têm, a oratória muitas pessoas têm. E a falar é curativo, né? Então, quando eu recebi os relatos desse livro, que eu escrevo para jornal, para revista e tem programa em rádio também, e eu comecei a receber relatos de pessoas que liam os meus artigos, e eu escrevo artigos sobre vários temas do comportamento humano. Então, consumismo, depressão, assexualidade, que são pessoas que não têm desejo sexual. Ou compulsão, ao contrário, né? Compulsão, exatamente. E aí eu fui começando a receber os relatos os relatos de pessoas que queriam apenas desabafar, porque era comum eles escreverem assim: olha, eu sei que você não vai me responder, mas eu só quero te contar. E contava o relato da vida toda. Então, Você precisando ver mais 30, tchau. Você lê todos. Claro pois que é, não. Evandro. Claro que pois não. é, você pode não acreditar, Carioca, mas eu não só li, como eu respondi. Então, doutora, mas no final das contas, Você que precisa ser tratado. no final das contas, se a gente for pensar bem, a gente tem que viver de acordo com o que a sociedade nos proporciona e a gente tem que fazer um Se esquema. adaptar. Se adaptar Tem, àquilo. Tem. É isso. Tem, porque nós Então somos... é tudo pau mandado. Moldar. Então toda a conversa de conhece a ti, que já falava Sócrates lá Sim, na casa Tempo de de Delfos. Delfos. Tempo de Não Delfos. vale, não vale. Mas se você Não tiver essa vale. ferramenta, vale. Não vale. Lógico, você tá muito Lógico mais que não preparado. vale. A partir Não, do não momento vale. que Porque- você se conhece, Não. você vai usar Não. dessa ferramenta pra... Se você partir desse princípio que nós estamos falando, então você fala assim, vamos ser felizes, certo? Vamos ser felizes. Mas felizes pra quê? Ser felizes de acordo com que a turma que nos cerca aceita. Esse é o conflito, Emílio. Então você vai se adaptar à bagaça. Mas ou se não? você tiver... Mas a questão não é só fazer isso, é Hã? sofrer. Peraí, filha, peraí, que eu tô perguntando pra profissional. Simon A sabe responder. profissional escreveu o livro Verdade Oculta, ou seja, a verdade que tá dentro da gente. Se a gente tá falando assim, ó, a gente não pode consumir um pouquinho. De leve. De leve, vai lá e compra. Não, eu quero a Ferrari, não, vou comprar uma Lamborghini. É o Porsche tudo melhor. bem, eu Tá. preciso ter isso. Uma Eu preciso Lamborghini. ter isso, tal, e não sei o que. Toma remédio, não, mas só um pouquinho, umas 2 doses e tal. Então quer dizer, Você vai se moldando, de entendi. acordo com o momento que a gente vive pra gente se adequar e talvez ser feliz ou não. É isso, doutora? Pois é, então aí esse contexto é o seguinte, Emílio, a gente é biopsicocultural, né? Então nós temos aí a nossa predisposição, nossa herança genética, nós temos o input psicológico que os nossos pais nos moldaram e nós temos o molde social que nós não temos como fugir dele, que ele tá aí e ele dita muitas regras. Agora, esse contrato social, ele existe, ele tá ali e se eu me afastar muito dele, eu vou ser, talvez, pagar um preço muito alto por isso. Mas você pode ser uma Mas- pessoa que vai Pera quebrar aí, regras deixa ela falar. e avançar Ô, o Zé futuro. Palpite, peraí. Freud, velho. calma aí, Claro, Freud. Precursor claro. de alguma coisa. Claro, Evandro. Você rompe as barreiras. Claro. E aí as pessoas que engolem um contrato social sem saber se aquele contrato social coaduna, tá alinhado com o seu código íntimo de conduta, código interno de conduta, essa pessoa, ela vai ter aí um conflito interno, porque, vamos exemplificar, então a sociedade diz que você tem que nascer, casar, ter filho, arrumar um emprego e morrer. Ok, isso é o contrato social. Agora, esse contrato social, ele coaduna com o meu contrato interno de conduta? Eu nasci para casar, ter filho, estudar e morrer? Talvez não. Talvez a outra pessoa nasceu para ser um bom vivant, tem dinheiro para isso. Talvez
vezes o outro sabe. Então, quando a pessoa engole o contrato social e fica querendo ir no rebanho de Nietzsche ali, para não estar afastado, porque ela julga que isso é o correto, então se ela sair fora e não tiver filho, ela não vai estar de acordo com o que determina sucesso. Com as amigas, com todo mundo, aquela coisa Quantas pessoas vão no consultório e falam assim, olha, eu quero reescrever a minha história porque eu escrevi de acordo com o código de conduta social e o meu código interno não é esse, estava em desalinho. Então, quanto mais seremos felizes, ou felizes no sentido de bem-estar, porque satisfação essa palavra interna é mesmo. O bem-estar, é quanto mais próximo do Isso seu não existe, código né, interno. doutora? Eu, assim, desculpa eu estar te falando isso e eu sei que o seu trabalho é esse, mas eu acho que quanto mais a gente vai ganhando experiência, que é o meu caso, eu tô com 40, cheguei Tá a lindo, 200, eu tô começando a despertar em mim numa situação do tipo, cara, o caldo vai engrossando literalmente a vida. Vai. E não adianta achar que isso, aquilo, não. O que você tem que procurar, é respirar, porque o resto vai acontecer. É meio que inevitável isso. Mas As preocupações aumentam, você vai automaticamente, o seu físico você perde, então você demora a despertar para que, sabe, o aceitar o amadurecimento. Não digo nem o envelhecimento, mas o amadurecimento mesmo. Quando a vida é muito generosa com a gente acaba ficando meio arrogante, meio maior do que ela. E com o passar do tempo, com os tombos, a gente vai vendo que a humildade é necessária para a gente conduzir algumas coisas e você vai se formando a partir daí, né? Então, mas a humildade... A dor. Então, mas o problema, a humildade, a vida te ensina. A vida te ensina mesmo que a você ser não mais queira. humilde. O que é humildade? Porque a humildade não é você ser subserviente. Não é você ser um bosta. É ser submisso. É você aceitar que todo mundo é bom, que todo mundo aqui é igual. É igual e podemos compartilhar desse conhecimento. Sabe o que eu acho da humildade? Eu tenho uma teoria, vê se você concorda. Eu acho que, na verdade, a humildade era uma falsa ambição. Porque quando você é um cara obtuso, que você acha que você sabe toda a verdade, você se fecha para as outras verdades. O humilde não. Ele abaixa a cabeça e deixa vir as informações. Humildade, eu não gosto também dessa palavra. E ele vai aprendendo mais. Então, na verdade, o humilde, ele é um falso ambicioso. Que ele não se vitimizar também. Entendeu? É o tal do falso humilde. Entendeu? Não é falso humilde. Tem o falso Por humilde. exemplo, eu tenho uma verdade. Aí o Emílio... O que é falso humilde? Como é falso humilde? O que é o falso? Não, existe o falso humilde. O cara que fica... Não existe? Se vitimiza. O que é um falso humilde? É o lobo na pele de cordeiro, meu irmão. É o famoso lobo na pele de Também cordeiro. O cara, né, tá ali, botou uma pelinha de cordeiro naquele momentinho, vai. Veja só, muito bem. Mas quando eu me refiro à humildade, eu entendo tô mais a preocupada. simplicidade. Não, Vamos mas lá. eu não consigo simples, entender. eu prefiro. Eu tô mais preocupada simples do que humilde, eu gosto quando mais. a gente larga a sensação de estar no comando, sabe? De tentar mudar o outro. Isso é uma arrogância. Isso tá na tentar mudar o expectativa. outro. Exato. A humildade, ela permite que o outro seja ele com as diferenças. Então, assim... Isso é aplicado na amizade, no trabalho, no relacionamento. Mas é o famoso cai sozinho, não tem esse ditado? Esse eu não conheço. A pessoa como é que cai o sozinho? Curió que pega... Não, sim. O pior que pega couve sempre Deixa que acaba se no- enforca sozinho. É. Deixa. Esse tipo de coisa, às vezes a gente tem que deixar falar mesmo. Isso aí Não, deixa mas pra aqui. que isso? Eu não tô ou talvez entendendo nem qual é. vai também se não. enforcar, Ô, Emília, né? aqui tá faltando conexão. Aqui a gente tá Não, mas eu não entendi qual é o ponto Nem eu. do falso humilde, porque a humildade que a gente tá usando aqui não é, É a de você enganar simplicidade. alguém. Não é de você enganar alguém. É de você realmente aceitar. Um exercício Porque interno. não adianta nada. Você fala, não, eu sou falso humilde. Mas tem um eu vou- monte. Não, eu sei, Não, mas você. mas não é. A gente não tá partindo para esse princípio. Que eu quero. Seria aí um controlador, seria um manipulador. Um manipulador. É. Um manipulador que fala: como é que eu vou manipular a doutora? Vou chamar ela de bonitinha, vou olhar Fala não sei o que o que trabalho pra dela é atingir bacana. meu objetivo. O nosso aqui que a gente tá falando é do lado que seria para você Humanizar. aprender mais. Não é Sim, humanizar. aprender, tentar avançar emocionalmente a sua vida e largar do outro, né? Porque a gente não tem controle. Se você perceber os grandes conflitos, ele deriva do fato da gente querer controlar o jeito de ser da outra pessoa. Sendo que a gente nem consegue controlar a Não gente consegue mesmo. nem a gente nem nós. consegue Mas isso fazer o nossa RH agenda. faz, já faz. Não, O mas RH já faz. Você não tá falando em gerar expectativa? O que você tá Deixa querendo pro pessoal colocar? do RH. Doutor, é gerar expectativa. A gente acaba gerando essa expectativa no outro e não trabalhar a si mesmo, depois voltar para o que você tava falando no começo da entrevista. Então, mas vamos Você par- entendeu? Não, Cada um é cada um, hein? Então vamos partir do seguinte princípio. Sim.
A gente precisa partir do princípio. Vamos porque tá um pouco desconexo. Todos nós, todos os seres humanos, inclusive nós que estamos aqui sentados nessa mesa, e os ouvintes que estão nos ouvindo, Sim. eles agem por conveniência. O ser humano é assim? Claro. Pois é, a gente colocar, é o ser humano... Você está aqui por um objetivo, Sim. por uma intenção. Sim. Você está olhando pra mim, não está, evidentemente, dizendo a verdade o que você acha de mim. Você pode estar me achando um bosta. Quer divulgar seu livro. Eu vou ter que aguentar esse merda. Durante 2 horas pra Esse vender cara livro. louco. Cara com essa cabeça gigante. Por quê? Porque Pra vender livro. Porque eu preciso vender o livro. Então você fala, não, quer saber? Eu vou segurar minha onda. Ai, Emílio, Vou tudo bem? rir. Nossa, você está bem. Emílio, ela tá Oh, sentindo doutor. prazer. Eu posso Você sentir entendeu? aqui, Não, estar então, aqui. Então, por exemplo, eu tenho o meu objetivo. Meu objetivo, a minha intenção... É render entrevista. Ou é isso que eu queria partir desse princípio. Sim, mas a intenção... É assim o ser humano? O ser humano, ele age desse jeito? Age por intenção, mas isso não necessariamente quer dizer que a intenção seja forjada, né? A minha intenção aqui hoje é real. Então, nutro admiração Então, mas ela é por egoísta você. e é sua. Sim, ela é minha, não necessariamente normal, né? egoísta. Ela pode ser individualista. Individualista não é egoísta. É um egoísta mais bonitinho. É um egoísta bonitinho. Mas peraí. Mas esse egoísta bonitinho é necessário. Peraí, calma. Ser individualista é uma maneira de sobreviver. Era remédio, também. pera, meu. Individualista Ultrafarma, é peraí. Pode sobreviver. Ultrafarma não, Onofre. Peraí, calma. Subtema. Gostei, Emílio. Eu sou boa de Então pau vamos cabeça. pensar assim. Então, Capite. quer dizer, nós nascemos sozinhos Sim. e nós sabemos que nós vamos morrer. A Aham. gente passou por alguns traumas, a gente aprendeu a sobreviver. Então a gente sabe que a gente tem um período na vida que vai viver aqui em sociedade e a gente tem que meio que trabalhar esse momento que a gente vive, porque a gente sabe que é finito, que nós vamos morrer. E nesse período que a gente estiver vivo, a gente vai conviver com essas coisas. Que é o quê? Um cara vai ser melhor que você não vai atingir um objetivo que cara vai você ser mais sonhou, rico. você vai ter um monte de trauma. Ou seja, é uma bosta. Se você for pensar bem, hein, doutora? Fala a verdade. Não, fala a verdade. É uma bosta. Verdade porque você nua fala e o seguinte, crua, é isso. Você fala o seguinte, eu vou quebrando um galho aqui, eu vou resolvendo meus pepinos aqui, eu vou ali... É um gato net com a vida. Pra morrer. Basicamente, é isso. Aí eu repito, puxando um fio. eu repito a mas frase. demora, hein, às A vezes. frase de um filósofo francês que ele fala o seguinte: a vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido dar-lhe algum. Então, se a gente pensar em termos absolutos, se a gente pensar em termos absolutos, sim, tudo que você colocar perante a morte perde todo sentido. Não faz sentido nenhum escrever o livro, tá aqui, consultar, nada. Viver a vida, isso é, né? Mas até morrer, como disse o Carioca, até lá... Então. Olha o Oscar Niemeyer, o cara fez Brasília, Atlantis, o cara fez tudo, cara. O cara fez a caverna, o nome da caverna, pô. Mas então... Precisa de um propósito. Então, Isso é mas muito você não importante. sabe. Se você não tiver o seu propósito, Sério, você não eu segue sabia. pra nada. Sério mesmo? Então, mas qual é o propósito? O propósito você vai ter que buscar, porque o propósito É aí interno. que O vem meu a é diferente do individualidade. A seu, gente diferente do vive- carioca. Claro, é aí, Mas ó. e se Cada ele um- não tiver? E se ele não tiver? Sua vida vira um vegetal. É melhor Não você tô falando. deitar. Não tô falando que é vegetal. Eu tô dizendo o seguinte: se o cara não. Se o objetivo dele, que nem o carioca acha legal, tem gente que falou o Hugh Hefner, que morreu. Sim, da Playboy lá, o dono da Playboy. Teve uma Vamos pegar esse cara. Ensinou a gente a usar a usou revista o com uma exemplo- mão. Então, ele usou o exemplo do que fez Brasília. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Então, quer dizer, é uma referência, certo? É uma referência que você tem. O Hugh Hefner. Todo mundo falou, nossa, esse cara foi maravilhoso. Esse cara viveu a vida, 91 né? anos. Esse tá arrependido da vida após a morte. Só mulher bonita. Só mulher Uma bela bonita, mansão. Mas a gente não sabe, porque a gente É não verdade, é esse verdade. cara. Quantas mulheres Pode ser encheram que o esse saco cara dele? É um doente. Pode ser que esse cara foi muito infeliz. Muito. Ou o Picasso, que viveu muito tempo também, teve várias mulheres, você não sabe também se foi feliz. Mas pra nossa referência, é a referência do que a galera dá pra gente, né, doutora? Pois é, mas aí é a tristeza, né, Emílio, que deriva da comparação. A grama
grama do vizinho é mais verde e Sempre, será sempre. Isso é uma bobagem. Sempre. Se eu Não, comparar bem, a minha é melhor. vida com a sua, a minha tá melhor ou pior. E até o melhor também é ruim, porque eu senti que a minha tá melhor, pressupõe que quando ela estiver pior, também vou sentir Vão vir a comer da tua grama. infelicidade. É. Mas eu ponho ser que é elétrica. Se você comparar a sua evolução com você mesmo, aí você consegue ver que você avançou, que você... Agora, se eu comparar a minha vida com a vida de um milionário e se o meu quesito de comparação for o material, eu vou entrar numa infelicidade infinita. Ele é mulher mesmo. Então, mas é aquilo que a gente tá voltando pro início da nossa conversa, porque... Por exemplo, a pessoa, ela quer o sentido de estar aqui. Sim, né? sim. Por que a gente está aqui? Para onde a gente vai? E qual é a razão disso Porque tudo? viemos, Pois é, aí pra por onde isso vamos? que às vezes esta razão, as pessoas com personalidades autotélicas, que a autotelia, ela começa e termina em si próprio e não tem as motivações externas, elas são muito mais felizes, porque os autotélicos, eles têm consigo a motivação. A motivação é interna. Claro. Ela não é externa. Então, ok, a pessoa quer agir, a propensão da ação, ela é equivalente à ação. A pessoa está satisfeita Se com o que tá basta, fazendo. né? Se basta. Ela consegue ficar sozinha com ela mesma, desligar o celular, escutar uma música, dançar pelada em casa. Desenvolve e a ser feliz. riqueza interior. Isso é arrogância. independente. Não. Isso, desligar o celular, escutar uma música e dançar pelada em casa. arrogância. Eu sou melhor que todos. Você é louco, se bastar. É uma Dançar em frente ao espelho. Pular Você se bastar. Fala, eu não muito vou arrogante. me encontrar com meus Muito- amigos. Muito arrogante você se bastar, você falar, eu comigo mesmo. É você no espelho. Eu sou Eu olho bonzão. no espelho e falo, Meu, que Eu tórax. Eu me Olha, passo. doutora, eu vou falar uma coisa aqui importante. Não Sabe é. por quê? Só fazer Vou dar um break. exemplo. Próximo bloco, Quem tá Carioca. doente, Peraí, numa Carioca. cama em estado terminal, sabe o Sabe. que? Aí não tem, Sabe. não tem, amigo. Não. Isso aí que você tá falando Aí aí. não tem maracutaia. Aí, Mas porque... Não, É então, verdade. mas aí... Não, mas o cara que tá na Mas foi pro cama, extremo já, né? ele já tem... A morte tá muito próxima dele. Sim, mas pera. é dele. Eu É sei, dele, mas- portanto que não, o direito de ser triste mas tem que peraí. ser seu Não, e a não. felicidade também. Não. Eu Mas trago esse capítulo mas aí, aqui- aprendendo Não. a viver com quem vai morrer. É só tristeza o livro, hein, gente? Você comprar... Não, depende do olhar. É um olhar, você pode Perspectiva. lê-lo de uma maneira até positiva. Ele pode mudar a sua vida. o quê? Não tem coisa Livro, alegre no livro. Ele pode, de Ah, o repente, te dar um livro é restart e divertidíssimo. você... Ó, o livro é Coisa só... alegre, fala de ó, swing também. É só Fala. tema. Cleptomania. Isso sou eu, isso Eu sou não eu. gosto dessa palavra. Que mais? Promiscuidade, sou eu. E a sexualidade. Compulsão, sou eu. Muito bem. Nós voltaremos no próximo bloco. Evidentemente, não encontramos aqui o sentido da vida. Ainda não. Que é uma Temas coisa que nós polêmicos vamos encontrar, teremos. mas ainda tem muito assunto pra você. Estamos aqui com esta mineirinha de Piraúba. Oh, que beleza, hein? A doutora Simone Demolari, que está aqui lançando Verdade Oculta, como conhecer e desvendar o comportamento humano, muitas vezes escondido por trás das máscaras. A vida íntima das emoções. Está aqui à venda em todo o Brasil. Se você quiser comprar o livro, ele está à venda aqui online e também nas livrarias de todo o Brasil. Eu vou fazer um break. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Chegando na boa! Eu tenho que trazer minha corneta, né, filho? Meu trompete pra tocar isso aí, ó. Tem que trazer, Muito bem, meus queridos, estamos de volta hoje, uma presença encantadora nesse programa. Além de ser uma pessoa que escreveu o livro, aqui está aqui na minha mão, Verdade Oculta. Aqui está a doutora Simone Demolari, psicanalista, mestre em comportamento humano. E hoje nós estamos falando sobre o livro. Aliás, no livro tem muitos temas, são 72, é isso, né, doutora? Isso. Ô, Emílio, São 72. pode me chamar de Simone mesmo. Desculpa, Não doutora, gosto de jamais. não sou doutora, É não fiz meu doutorado, Tem que só fiz fazer, meu tem que mestrado. fazer, mas tem que só fazer fiz problema. mestrado. Não chama de mestra, então. Eu vou chamar de doutora. Ô, doutora, vamos Melhor. fazer. Extra. Doutora, faça o seu doutorado em cima do machismo. É bom tema, Esse né? tema é bom. Bom tema. Dos suicídios, dessa coisa que é, o direito da mulher e mal sabe em que rascada os homens estão. É um bom tema. Você fala de do suicídio quê? no seu livro, doutora? Falo. Não, Simone, vamos falar de me coisa chama de boa. doutora Desculpa, não, desculpa. bola. Doutora, vamos falar Mestra. de coisa Não, boa. tá Vamos falar de perguntando. coisa boa. Qual é o tema que você levanta? Subtema, ô Carioquinho. Não, é o seguinte, a gente tá trocando uma ideia aqui no Fora do Ar sobre essa coisa do machismo. Né? Sim, sim. Que o machismo ele é muito mais vilão pro homem do que pra mulher.
Sim, o machismo, a gente estava falando pelo número, né, da Organização Mundial de Saúde dos suicídios masculinos, que a gente está agora no Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio, e homem suicida, 79% pertence ao homem e 21% mulher. Por quê? Então, isso, e aí eu e o Carioca estávamos discutindo que uma das questões tem algumas razões, né? O homem tem menos a religião desenvolvida, Guarda que é um tudo pra freio, ele não desabafa, ele guarda pra si, e tem muita pressão em cima dos homens, sim. E aí a gente estava dizendo do machismo. O machismo no sentido de avaliar mesmo a pressão social em cima dos homens. O machismo, ele não permite, ele não dá muito espaço para o homem não ser bem-sucedido profissionalmente, para o homem tem um dinheiro. Desabafar, ele não dá uma abertura para o homem fracassar na cama. Então, é uma pressão grande que o homem já traz aquilo, ele já está em desvantagem e já começa. A mulher, quando é bem-sucedida, ela é super aplaudida e valorizada, mas não é esperado isso dela. Já do homem, sim. Então, desde pequeno, o bambu canta. Convencionou. E aí o machismo, ele mais aprisiona do que dá vantagens. E eu dei uma referência pra doutora aqui, vou dar um exemplo aqui, do tipo, quando eu era moleque, a minha sogra me odiava, porque eu era um moleque que andava de ônibus, porque, por exemplo, você tem alguém na família, por exemplo, até eu falei isso, doutora, vamos fazer de conta que você tem uma irmã mais nova. Chama de doutora, né? Tá bom. Tá bom, Simone, olha só. Vamos dizer que a Simone tem uma irmã mais nova. Aí ela começa a namorar um cara. Aí, só que o cara tá desempregado, o cara que a irmã dela esteja pagando as coisas. Cara, a família inteira vai meter o fuzil nesse cara. Com certeza. Você tá com esse bosta aí, esse cara mas se que... ele estiver procurando emprego, não tem problema. Não, mas vai te dar um futuro. mas a família mete bronca. Mas se ele for um encostado, tem que meter bronca mesmo. Se Mas for for um vagabundo? sim. Mas às vezes a mulher pode fazer o trabalho do homem e o homem da mulher, qual o problema? Mas o cara não faz nada. Sei, mas o cara cuida da casa, às vezes, cuida dos filhos. Ah, tá. Então tá. Acontece. Pressão social. E tem muito É isso aí, ó. Convencionou que esse é o papel do homem. Pressão, não é? E quando sai disso, ele é execrado, sim. Execrado por tio, família, sogra, sogro. Todo o cara por mais ele odiado. próprio. Até por ele coitado. próprio. Mas isso é uma sociedade Porque patriarcal. o cara vira um lixo. Isso é uma sociedade Sim, patriarcal. sim. Por exemplo, se o cara quiser ficar em casa cuidando dos filhos e a esposa trabalhar, qual é o problema? Não é o empoderamento Acabou de feminino? falar, Ultra Farma. Eu Acabou de falar. só estou pontuando com ela. Acabou de falar isso. Acabou de falar, meu. Mas eu tô pontuando. Você tá me achando que eu tô falando besteira? Mas isso, tá me achando. o Evandro, tá até mudando, sabe? Isso tá até mudando. A gente Você me vê detona, bosta. atualmente homens fazendo esse papel, o que é muito positivo, né? Porque antigamente, quando ajudava em casa, falava, ai, que bom, meu marido até me ajuda. Ou seja, tava... Até. Pô, mas tava- eu era daquele cara que ajudava minha mãe, meu pai me chamava de marica. Eu também. Meu irmão também. Abre minha cara. Machismo. Ainda bem que tá mudando, Ô, né? doutora, você acha que o homem também seria um sexo frágil? Sim, a partir do momento que a gente é ser humano, o ser humano ele tem fragilidades e dramas iguais, e alguns inerentes ao sexo masculino, feminino, mas os dramas são os mesmos, a gente se iguala. Tem uma música do Barão Vermelho que ainda fala assim, todo mundo é parecido quando sente dor. Então, na dor a gente se iguala, os dramas, o vazio existencial, ele é inerente a todo ser humano, independente do sexo, da classe social, da religião. E você acha que se as pessoas, por exemplo, se elas escrevessem mais sobre os dramas delas, ou pra elas, ou pra outras pessoas, isso ajuda a curar mais? Ajuda a curar porque o desabafo e a fala é catártica, né? Então, cada vez que você coloca pra fora, você se ouve. Quando você se ouve, você se entende. Você se conforta, você acha solução pro seu problema, do que quando fica tudo em pensamento. Doutor, quando fica em pensamento... E tem um concordado próximo que te conforta mais ainda. Pô, é verdade. O reforço Pronto. positivo. Catarse, Isso é delicioso, obrigado. Ou quando o próximo, Mas, doutora, te dá uma solução melhor. É quando você ouve o Posso próximo, fazer uma pergunta? ele também te dá uma solução Caralho. Doutora. Tá, porque é outro ângulo. ele tá isento da emoção. Mas, Simone, por exemplo, a gente tá falando muito do outro, que o outro pensa que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Mas não é uma coisa, você com você mesmo, por
exemplo, tem mulheres que são gordinhas, são plus sizes e são super bem resolvidas. Não são, não. Mas a sociedade... Não são, não. A sociedade impôs Não que você são, tem não. que ser magrinha. Não são, não. Então, é uma coisa, por Cê exemplo, sabe assim, que não são. Sim, é uma coisa... Cê sabe que não são. A gente, por exemplo, assim, a gente com a gente mesmo. Então, eu tenho um poder de autodestruição que eu não sei porquê. Eu como e engordo, mas eu não quero estar gordinha. Ela tá falando dela, viu, doutora? Falando dela, tá fazendo consulta. Tá fazendo Tem consulta, isso. Por exemplo, eu queria saber por que a gente tem esse poder autodestrutivo. Olha lá, ó, ela tá falando dela. Mas outras pessoas também agem Mas peraí, assim. Paulinha, só uma pergunta pra você. Você sabe, por exemplo, que alguma coisa não é boa. Sei lá, que fumar não é bom, mas a pessoa fuma. Então, por que Mas, que nós Paulinha, temos posso te fazer uma pergunta? Mas assim, só pra te perguntar, não vou te zoar, não. Mas assim, quando você tá comendo, você tem o Atenção, prazer em programa comer? Consulte a si mesmo. Então, no É momento... os caras que apresentam um programa, não pra você ouvinte. Não. Pra eles próprios. Mas peraí. É uma coisa nova na Se comunicação. você tem prazer em comer, qual o problema? O problema é que engorda, entendeu? É uma coisa... Mas você tem compulsão. Mas Mas você você tem não tá marido. feliz de plus size, Mas pô? você Vira tem- plus meu. size e pronto. lógico. Troca o número da calcinha. Mas seu Fala, marido te doutora. aceita. Peraí, deixa a doutora falar. Ô, Paulinha, isso aí é porque o saber, o apenas saber, a parte cartesiana da coisa, não te garante. Se garantisse, ninguém fumava, porque todo mundo sabe que fumar faz mal pra demais, saúde. é verdade. Então, você saber que não pode comer, saber que não pode fumar, saber que não pode usar droga, isso não é garantia de que você vai, em termos práticos, não muda. É entender. Pra Então, você mas colocar e em se prática... o cara quiser fumar até morrer? Ah, é uma opção dele. Lógico. Ele vai morrer de qualquer jeito. Mas, A sociedade... Mas tem pessoas que sofrem Deixa com eu falar. A sociedade que não aceita. Aí você fala, não, a sociedade não me aceita. Fumante, você tem que fumar lá. Escondido, que nem um nem coitado cachorro. lá. Mas às vezes Eu, quem- carioca, mas fumando é- embaixo da às vezes- mesa. às vezes quem Pô, bebe- queremos fumar. Não, mas Lembra às vezes disso, quem- Edu? às Fumando vezes quem- embaixo da não, mesa. Mas às vezes quem bebe, às vezes quem fuma, às vezes quem usa droga tá sofrendo com aquilo. Não tá entendeu? sofrendo. Claro Se o que cara tá. quiser. Ele sofre com o julgamento alheio. Óbvio que tá. Um alcoólatra não sofre. Não sei Mas se um ele sei sofre. se ele Se o sofre. cara quiser. Quando eu encho o caneco, eu fico numa Nós não alegria, tam- meu. Nós não estamos partindo do Depois dá uma princípio merda, né? de Mas Sócrates. tem uma- Pois é. Conhece a ti? Se o cara falar, eu quero fumar igual o cara do Malboro que morreu de delícia. câncer. Quero morrer lá entubado, aquelas fotos do coisa. Você Perder acha dedo. mesmo que as pessoas querem? Não sei. Pois sei é, se ele Miriam. É a quer. sociedade que determina se ele tá sofrendo ou não. Às vezes Deixa o ela cara não responder, sofre. gente. Peraí. Aparentemente, às vezes, a gente está satisfeito com as nossas condutas autodestrutivas. Aparentemente estamos. Mas internamente, para a questão de autoestima, quem está feliz e bem com a autoestima é quem está com a conduta construtiva. Corpinho sarado. Construtiva, Belezinha. não autodestrutiva. Mas então, Autoestima não condiz com postura autodestrutiva. Quem tem postura autodestrutiva não tá bem, porque não vai estar feliz com a sua conduta. Mas não é a época que a gente vive, doutora. A época, porque antigamente, se você pegar no tempo dos romanos, era bonito morrer Sim, na guerra. mas a gente Vou não é- morrer Mas o que na a gente guerra. tá falando... É uma honra, Coisa- né? É uma honra. É uma honra. Emílio, Os a gente tá samurais. falando- Peraí, você tá Kamikaze. preocupada em comer uma coxinha? Tem Nós pessoas... estamos falando de coisa mas muito tem- mais... Mas, Emílio, tem pessoas Nós que estamos falando dos transam sem kamikaze, camisinha. Elas sabem que Deixa eu aquilo, ela falar. pode pegar uma doença venérea mais, mas ela continua fazendo Peraí, aquilo, filha, entendeu? peraí que é mais profundo. Você não tá entendendo. O pré-sal, livro- caralho. O livro é profundo, é profundidade. Não é pataquada. Não é comer uma coxinha. É. Comer uma coxinha... Ai, eu não sei se eu como uma coxinha pra não ficar... Come a coxinha, Nós pô. estamos falando dos kamikazes, dos Kamikazes, samurais, em nome da honra. Dos tal. romanos. Da época. Aquela época era bom ser assim. Então a vida não tinha tanta importância. Agora a vida é super valorizada, a gente acha que nunca vai morrer. Põe a foto, tá feio, põe outra. Põe o negócio, põe Aí outra. põe filtrado. filtro. É um momento que a gente vive. E eu digo mais para você, minha querida doutora. Algo que eu estava pensando. Por exemplo, o cara inventou o Prozac. Quando o cara inventou, foi anos 80, final dos anos 70, ele inventou um remédio que ele falou, porra, descobri um negócio que ninguém mais vai ficar triste. Sim. Aí ele inventou o Prozac. E aí, ministrando, hoje em dia tudo, você chega lá, você tem qualquer coisa, tá, toma esse Só um negocinho. Prozaquinho. Por exemplo, às vezes o cara chega, e eu falo isso como profissional que somos, da área farmacológica, essa área é uma preocupação que eu tenho. Porque, por exemplo, o cara ele chega lá, ele chega no médico e fala, doutor, é o seguinte, me separei. Tô triste, dá um remedinho aí pra mim. Aí o cara Pra fala, dar uma animada.
dá um remedinho aí pra... Não, mas você tá precisando? Não, eu tô triste, eu quero me animar. Tô pra falo, baixo. então tome isso aqui. Bebe um whisky às 8. Aí o cara começa a medir o humor dele usando uma droga. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, isso é bom à medida que ele necessita disso e foi Então, recomendado, isso é bom. Então, mas qual é o ponto? Qual é o ponto? E é esse que é o negócio, né? Qual é o ponto de ser ruim? Porque a gente fala, não fume porque fumar mata, tem aquelas fotos, os caras tudo torto lá, esses ratos mortos na goela. Pelo amor de Aquilo Deus. é extremo. Não, mas não é a vida. É extremo aquilo. Qual é o ponto que o cara vai ficar com aquele negócio ali, aí ele vai ficar tomando um remédio? Será que isso é bom? Será que o cara não tem... A gente não tem que sofrer um pouco na vida? Sim, o sofrimento alarga a alma. Então, nós saímos melhores do sofrimento, sim. Contudo, há casos em que precisa ser medicado, não tenho dúvida disso. Agora, a parte ruim, Emília, a meu ver, é quando a pessoa usa a medicação como um subterfúgio para não sair da condição que está sendo a promotora do sofrimento. Então, assim, se eu estou inserida num trabalho ruim que me faz sofrer, que me avilta, e eu estou indo todo dia para aquele contexto, o que adianta eu pegar um remédio para tentar aliviar uma dor na qual eu não vou mudar o contexto? Mas o que eu digo pra você... Você vai passar uma maquiagem. Então, mas o que eu digo pra você, não doutora... é da MAC. É assim... Hã? Que não é da MAC. Deixa o Ultra Farma. Ela riu. O que eu digo pra você é porque eu acho que há um preconceito das pessoas em relação ao cara que está em depressão. Por quê? Porque quando você diagnostica depressão, não tem um exame que você vai lá e faz. Sangue, por exemplo, você tem diabetes. O cara chega e fala, olha, faz 42, um sangue, 42 diabetes aqui, tá uma merda, vamos cortar isso, o açúcar, tal. Faça exercício. Aí chega e fala, isso aqui. A depressão, ela é muito sutil. Subjetiva, E as pessoas, quando vê uma pessoa deprimida, falam, pô, esse cara é preguiçoso, fresco, esse cara é não sei o quê. Tá com drama, dramático. Esse cara é tal. Mas acaba colocando tudo no mesmo saco. Talvez o cara que não precisa da medicação, ele tá se medicando por uma coisa menor. Pois é, aí entra aquela questão, falar, né? hoje é Qual meio a moda, diferença né? da tristeza pra depressão? É o dinheiro das farmácias, o psiquiatra ganha em cima da também. Bayer. Bayer é bom, se é Bayer é bom. Se é Bayer é bom. Se é maconha é ruim, se é Bayer é bom. Pode fumar uma maconha, encher a lata, fumar um Marlboro. Fuma um Marlboro, sai lá. Não é, gordão? Pois é, mas gostoso. Toma uma vodquinha. É bom. Às vezes, por esse pensamento aí, a pessoa posterga o tratamento muito tempo, porque pela subjetividade da depressão e pelo preconceito que a própria pessoa sente, porque ela entende que é quase como dar um atestado de fracasso, então ela quer lidar com aquilo sem precisar buscar uma ajuda, e ela fica adiando, postergando e tenta remediar, tenta usar de antidepressivo, bebida, cigarro, farra. Não, só que farra ela vai outra vendo... coisa. Farra é alegria, Farra doutora. é divertido, amor. Farra não. Camarote é alegria. A mais você vai com o Daniel por alegria, né? Você me dá o direito de eu tentar simplificar? A doutora está Posso, equivocada. Emílio? Farra é uma alegria. Emílio, posso tentar simplificar uma ideia que passou pela minha mente aqui? Em relação ao remédio? Não, em relação a isso. Só para Tudo bem, mas é dentro do contexto, né? Doutora, então vamos lá. Vou tomar um remédio. Farra, bebida, mulheres. Uma coisa que a gente também... Não mexa nisso, doutora. Não chega a esse ponto. Não vem também baixar o nível, né? Baixa o nível que a doutora tá gosto de Não extremo. somos Doutora, igual você. como você se diverte? Aonde vive? Onde está a sua diversão Tá. que você sai e fala... Você dá aquela despirocada. Você dá uma despirocada. Sim. Sem esses termos. Despirocar é bom. Eu me show do Bruno divirto Marrone. em Vou até te vários, chamar de- vários contextos. Vou até te chamar de Simone agora. Ah, Vou te chamar de Si. Vou te Agora, chamar de por Si. favor. Si, onde é que você Que se diverte? Você fala, bom, que ah, bom. foda-se. Aonde é? isso que eu quero saber. Ótimo. Eu vou te responder e vou contextualizar, tá? Então vou responder antes para não fugir da pergunta. Me divirto em vários contextos, como
o show do Aerosmith, me divertir. Ai, que roqueirona! De rock. Isso eu já Bateu não- cabeça. Lendo um livro, é divertido. Não é Não, nada. era muito triste. Não. Começou Tomando uma Chato, taça de vinho. Ó, começou a melhorar. Agora- Aonde? No agora Bamboa? eu só te- Aí é divertido. Só te falo uma coisa. Qualquer eu e o Zu coisa gostamos pode muito. ser diversão pra você se o seu estado de ânimo emocional tiver positivo. Aí até dormir é Não, divertido. mais ou menos. O Aerosmith, Agora, se eu você já estiver penso- deprimido, Não. nada é divertido. O Aerosmith, nada te causa ele já é prazer. triste. O Aerosmith eu já penso no estacionamento. Eu falo, puta, onde é que eu vou parar a porra do carro? E pra sair depois, 3 horas pra sair. E a E pra quantidade sair de daquela selfies que você merda. vai tirar é horrível. Não, Eu passei por isso, não foi legal. É porque O livro, quando não tem nada pra fazer. É porque o seu estado de o livro espírito quando você tá dá a negativo. gola. Eu tô Exatamente. negativo? Não. Não, ele quer Acabou conforto, de ele não falar. quer encarar lá Eu uma tô- fila. O Emílio quer a pizza premium. Ele não quer chatice na vida. Posso falar? Não. Peraí, rapidinho, Não, eu tô falando em diversão Ô, boa. doutora. O Marvel quer se colocar. Ô, doutora, mas o Emílio O pode Marvel é se- um cara divertido. O Emílio pode se divertir vendo o DVD do Aerosmith Peraí. na casa dele. Pode, claro, claro, Deixa desde eu que falar ele na esteja multidão. bem. Posso falar agora? Não, eu achei. E Posso no falar? show do Aerosmith eu não. Triste. Tudo bem, mas pra ela é o suficiente. Não, calma, Ótimo, cara. parabéns, doutora. Doutora, não gostei. O livro. Tomar uma taça de vinho, não. Quem sabe um barril de Aí sim, 3 garrafas, Aí gorfadas. sim, galão de sangue de boi, é. Aí vomitando queijo. Aqui eu tô me Emílio. divertindo. Não tá. Aqui. Eu acredito. Dá pra ver. Que é uma loucura. Nossa, Ô, doutora, Isso aqui é um eu vou até inferno. pedir pra você Vê parar se e se aí, confortar, que você tá pulando muito. Peraí, vê se é isso do remédio, vê se é isso. Uma questão A rapidamente. doutora tá muito feliz. Não, muito não, não, animada. não, O show do não, não, Aerosmith é não, alegria peraí. pra ela, porra. Peraí. Ela é feliz pra cacete. Emílio. Eu vou no show do Aerosmith. Mas, ô, Faz Emílio, o por que que dedinho. você fica feliz, Emílio? O Emílio, Show do Friend of Fire. capote valente 222. Emílio fica feliz fazendo sabão. Eu me divirto. Emílio ficou Numa rua. fazendo sabão. Aquilo com uísque. Você Tomando uma taça de vinho. As pessoas se divertem tanto com a Aerosmith que o cara teve um problema, um piripaque. Mas deixa só pra concluir a parte do remédio que eu não gostaria de perder. Essa parte. Remédio? Agora bateu. Não bateu nada. Quem Você vai teve entender. piripaque? O cara do Aerosmith, porra. Você não soube? Ah, Saiu é uma fila verdade, inteira. teve que voltar, ele teve que cancelar. É, metade do Mas show. o Maroon 5 fez o show. É. Mas olha só, só pra eu- concluir, Emílio, Puta, rapidinho, ah. a parte do remédio, só pra fazer um adendozinho, dar uma cor aqui. Eu não tenho, porque assim, às vezes a gente tem um preconceito, e eu mesmo tinha. E eu acho assim, se você sente uma dor de cabeça, o remédio não ajuda a aliviar aquela dor? Sim. Claro que alivia aquela dor, é lógico, você vai ter que tratar, se for recorrente, o porquê daquela dor de cabeça. Não adianta você ficar só tomando remédio para a dor de cabeça, Sim, que não vai sim, resolver. sim. Por exemplo, as suas costas lá, você não toma aquele remedinho gostoso pra passar dor nas costas, vovô? O do Michael Se Jackson. não tiver, você morre de dor. Qual remédio? Aquele anti-inflamatório poderoso. Andrew Rivers. Não. O que eu tô dizendo. Agora, você tem que fazer o Pilates o que eu tô para dizendo- Não. Sim. O que eu tô- diminuir, atenuar esse uso Remédio é contínuo uma do remédio. Eu entendi a linha de ferramenta. raciocínio. Exatamente. Uma Agora, ferramenta. eu acho que é um conforto moderno, super Bom, que importante. devemos usar, Claro. abrir mão sem preconceito. Agora, Sem preconceito. deixando claro uma coisa. Tratar a nada raiz. é mais... A raiz, a causa, nada é mais pode ser pra sempre. poderoso Tudo do que com o acompanhamento nosso... médico, né? Porque neguinho tá tomando como É se isso, fosse esse é o pipoca, né? problema. Claro. Nego toma tudo. Ah, o meu médico não tem médico na jogada, não tem nada. Toma com Agora, Toma uns nada é mais debilóide, poderoso do que a nossa emoção. Nada é mais poderoso. Então, se você não sai do contexto de pressão, não vai. Até, por exemplo, quando a pessoa tá com problema de, a gente falando de depressão, tem pessoas com problema de disfunção erétil, psicogênica, que tenho. não é hormonal. Então, Comer a se mãe da ele Paulinha. toma um Viagra, 2, não adianta, se ele não trabalha mente. a ansiedade, aquele remédio não vai funcionar. Igual o cara que tem Verdade. ejaculação Vai. precoce. Mas ele o é que eu acho que o ansioso. Emílio tava tentando... Então a nossa emoção ela é fortíssima Simone, frente não ao... tem pessoas que Não, são o que eu felizes tô sem dizendo sexo. É outra relação coisa. ao remédio. Não, os assexuais, eles não precisam Nossa, de sexo. Brisa. Virou Ainda. moda você Ainda. tomar, é bonito, O que é que- legal. Não. É irresponsável também, porque se você não tem um fator químico que você precisa da medicação, hoje você tem um acesso com maior facilidade, você começa a tomar tudo pra dormir, pra acordar. Esse é o grande ponto da questão. Exatamente. Por não ser. E por não- negligencia suas emoções. Então, mas bom médico. Te anestesia, te O cara é amortece. médico. Tem médico ruim. Doutora Tem. me deu uma cis. É. O doutora me deu uma cis.
Tinha lá um médico. belo diploma. Depende pra quem, né? É, isso que é o problema. Muito bem, queridos ouvintes. Olha, são problemas, são temas Tá sérios. profundo o papo, Há uma Emílio. discussão séria nesta mesa. Temos pelo menos uma expert aqui Marvel Lúcido. que não está tendo tempo para falar, porém Tá. o livro Swing. dela, o livro dela está à venda. Você pode pegar esse livro, ler. E se matar. São temas muito pesados. Tem que ter estômago. Fala de swing Tomou também. pô. omeprazol antes. Tomou omeprazol antes de ler. Fala de swing? Fala de swing também. Você é a favor da swingueira quero saber da do Bahia? swingueiro. Próximo bloco. Swingueira da Bahia. Estamos aí, Legal, Swingueira? Interrogação. Isso chama-se luxúria. Você, o Morgadão. Mas você acha A luxúria- é um pecado capital. A luxúria é um pecado. Que é É uma delicioso. O técnica. problema, swing. queridos ouvintes, é que todos os pecados hoje em dia viraram virtudes. São... Verdade. E as- As e virtudes as- universais contrapõem os Falou pecados. bem agora. Doutora, falou bem. doutora, Todos. Pera aí, ô! Porra, Mário. meu. Respeita quando Toma um remédio, meu. Ô, aspirina, segura. O cara tá falando. Precisa me bater? Os pecados viraram Eu vou dar uma virtudes. cadeirada antes que quebre a cadeira. Tá aqui, ó. A verdade íntima das emoções. Verdade oculta. O que tem dentro de você, querido ouvinte? Aquelas coisas que você quer matar alguém, mas você não fala pra ninguém. Tem. Lógico. Desejo de vingança. Lógico. É o terceiro capítulo. Lógico, desejo de vingança. Você quer se vingar das pessoas. Sei o que é isso. Você gosta disso. É. Ele está ali no hipotálamo. Sim, pessoas Ele está- intolerantes à frustração. Isso, querem só se aquelas vingar. pessoas se vingam das outras e se sentem Carinha. poderosas. Fala, eu me vinguei. Se ferrou. Mas é, Mas é o errado ter senso de desejo justiça matar. Ninguém é vingativo. torto, né? É A errado ter o vingança. desejo Está ao lado do prazer. A vingança é grega. Paulinha, você é ruim, você se finge de bom. Não, é Eu certo. vou fazer um break rapidíssimo, daqui a pouquinho a gente volta com a doutora que é maravilhosa. Doutora, você é muito bonita, viu, doutora? Ah, o bofe dela que era lindo. Obrigada. Oi? O bofe dela que era lindo. Fica na sua. Fica na sua. Não se mete com a doutora, não. Não, eu conheci ela em BH, fiz uma festa pra ela. Ah, você fez festa pra Fiz ela? festa pra ela em BH. Você é de BH, doutora? Ela tava lá. Moro lá. Tava ela e o Saad lá, me contrataram, foi super bem, me pagaram bem pra Quero caçamba. saber do swing. Muito Ela bem. namorava Pera o aí, ô, Saad. Paulinha, eu tô no ar, filha. Queria saber do swing. Dá um remédio pra ela, por favor. Ó, a doutora Simone tá aqui, o livro está à venda em todo o Brasil. Verdade, a vida íntima das emoções. Eu sei, queridos ouvintes, que é muita confusão, porque as pessoas querem se consultar aqui com a doutora. E se você linda. tiver pergunta, prometo que farei perguntas através do @Programa Pânico. A doutora também tem o... É Insta isso, doutora? Isso, Instagram, Simone Demolinari. Facebook, onde eu publico os meus artigos. Simone Demolinari. Twitter, S Demolinari. Você podia fazer comigo, Emílio, aquela Porra, a aí chamada sim. que o Twitter vai querendo. aumentando o número. Agora aumentou, né? Diz que aumentou. Eu não tenho É? rede social, doutora. Pois é, a minha. Eu e Brad Pitt falou, Emílio, não faça isso. Você não precisa. Você é um cara público, você não faça isso, eu não tenho. Brad Pitt não tem Faustão Twitter. também não tem, não. Não? Hã? Não tem. O Emílio só Sabe tem outra Orkut. pessoa que me aconselhou a não ter redes sociais? George Clooney. Falou, Emílio, George? Melhor não. Ele também não tem. Não tem. Só Falou, fez. ele falou, isso aí, se você entrar nisso aí, você vai ser infeliz. E é verdade. Mas não deixa de ser um exibicionismo e uma comparação, Falou, né? não entra nessa não, querido. Eu falei, beleza, eu vou ouvir você, querido Brad. E você tá feliz? Vamos analisar o Te Instagram da faz doutora. falta? Não me faz falta nenhuma. Qual que é o Então, Instagram? ótimo. Eu vou contar para você no próximo bloco o que me faz falta. Ah. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Boa tarde. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um papo aqui com a doutora Simone Demolinari. Eu entendo que os caras estão falando um em cima do outro, você está ouvindo pouco, ela está sendo pouco entrevistada, porque tem muita gente... Medicada. Necessitando tem auxílio. muita gente aqui. Ó, tá aqui o livro da doutora Simone Demolinari, é um livro muito bacana. Ela é psicanalista, mestre em comportamento humano, você vai comprar esse livro, são a experiência da doutora, tal. A Verdade Oculta apresenta uma combinação de temas sobre o comportamento humano e depoimentos reais de quem já os vivenciou. Daniel Zuckerman, que aqui está, o separadinho. Olha lá. Pois não? Nós anunciamos, se você quiser segui-la no Insta, @Simone Demolinari, ele imediatamente já foi Posso fazer uma grande análise. no Instagram No da seu doutora. Instagram. Existe uma mega exposição, né? No caso, uma foto com bolinhas de piscina, um vinho. É uma mulher que me atraiu, no caso, né, doutor? Na piscina ficou E felizão. porque Freud teve essa experiência, por que não temos? Não? Poderia me analisar. Se isso for interessante pra você,
Depois eu quero saber se podemos. Ele não perde tempo. Moro na Vila Beatriz. Nunca aconteceu? Você se relaciona com um paciente? Não. Não pode. Isso é completamente contra. Não, independente do não poder, nunca aconteceu. É uma questão de, né, até de foro íntimo, assim, de ética. Então, obviamente eu tô fazendo um gracejo, mas eu estava analisando junto um vídeo que são os millennials, né? Um cara que faz uma análise, uma fila pra alguma coisa, e ele fala que as redes sociais a gente não sabe o que vai acontecer com a situação do ser humano, porque a gente fica muito tempo, antigamente um jovem, ele tomava um álcool, né? Ou ainda continua, e hoje ele pega a sua frustração e joga na rede social. Sim. Através de curtidas, Sim. o tempo que fica por lá. É uma sociedade que quer um puff, que quer ter um trabalho bacana, e a gente não sabem lidar com frustrações. Eu gostaria que você explanasse sobre o tema. Quem não consegue? Os jovens, os Qualquer milênios. não gosta não. de frustração. Mas, obviamente, mas esta geração, milênios, pessoas que da década de 90, que cresceram com a internet, não estão preparados para isso. Sim, então, na verdade, como o Emílio disse, ninguém está, só que essa geração menos ainda, com o advento da rede social que você citou, menos ainda. Então tem o imediatismo, tem o exibicionismo, que você quase que repõe uma frustração que você está sentindo, né? Então você fala assim, eu não tô bem com isso e tal, deixa eu provar que eu tô... Então você tá triste, deprimido, péssimo, levou um pé na bunda, tá arrasado, aí você não consegue lidar com aquilo, não vivencia o luto, coloca uma foto na rede social de um ano atrás, que você tava lindo e tal. Numa viagem maravilhosa. Exatamente. Pra demonstrar ali que você tá bem. Então é o parecer ser novamente que vem à tona aí. Mas isso aí tem uma questão. Você consegue enganar os outros, mas a si não. Então o sofrimento continua internamente ali. Em termos de solução, você não andou nada fazendo esse teatro. Doutora, né? você não acha que o Instagram, a pessoa quer mostrar uma coisa que não é, de fato, que existe? Por exemplo, eu acho que eu tô precisando um pouco de tratamento, né? Tá. Vá! A igreja não tá conseguindo segurar. Tá legal, brincadeira, né, irmão? Deixa ele Bota brincando. Isso aqui você vai lá e paga com Mais meu. Paga 600 pau dela. Vamos deixar no tema, não no Deixa eu pessoal. explicar. Ele acha, só acha. Quarta-feira, estava eu, né? Eu comprei um buquê de rosas pra minha esposa, né? Ok. E eu cheguei pra fazer... Não era nem um dia especial nem nada. Eu quis fazer uma surpresa e tal, agradar. E eu cheguei fazendo um stories ali em casa pra mostrar a surpresa. Só que foi um vídeo engraçado, porque realmente ela tava fazendo suas necessidades, eu cheguei com um buquê de flor. Nossa, e ela deu um velho. soco na parede, sai, não sei o que, ficou muito engraçado o vídeo. Ficou e eu mesmo. entrei num conflito, eu falei, cara, peraí, eu estou Você dando a não tem flor pra noção, quem? né, meu? Eu estou dando a flor. maluco, Eu estou sem dando a flor pra noção. minha esposa ou pra todo mundo. E eu cancelei o vídeo e não postei, porque eu queria que fosse um momento nosso. E não de postar isso em rede social. Fez bem, fez Mas bem. só que faltava você postar sua esperou moeda numa terminar. gueta, né, meu? Porra. Eu queria saber, esse exibicionismo, até que ponto isso pode ser prejudicial, assim, no sentido da Pois pessoa é. perder, assim, a gente identidade. perde a referência até mesmo porque o momento e o contexto convida para isso, né? Aí você vai no fluxo, você fala, tá todo mundo fazendo, se eu não fizer, eu vou ficar aqui por fora, e acaba você fazendo e vendendo seu peixe e colocando ali e se exibindo. Agora, que é um exibicionismo e que você tenta mostrar os seus momentos bons, uma viagem privilegiada, um prato de comida num lugar privilegiado e exibindo aquilo para outras pessoas, para mostrar. Isso é. Agora, se isso é bom, ruim, aí não tem juízo de valor, né? Só tô fazendo uma constatação. A meu ver, existe o teor exibicionista, provocativo, a selfie também, um alterotismo, né? De ficar ali. Nossa, tem Instagram que só tem mas selfie. dentro desse tema que ele tá colocando, o Simon Sinek é o nome desse cara, ele fala que a gente fica tão viciado, como estamos viciados nas Em redes likes. sociais. Exemplo, você tá numa reunião, daí você responde um WhatsApp. Como que a pessoa que não tá lá no WhatsApp é mais importante que a pessoa que tá na tua frente? Sim, fura fila, né? E quanto a gente tá viciado nisso daí? Sim, nós ficamos aí viciados e condicionados igual zumbi, né? Aquela Exato. coisa assim, tropeçando na rua e tal. Só que essa crítica, assim, é uma crítica que eu percebo, mas que a gente tem que fazer pra nós, porque nós também estamos nisso, né? Total. Então, mas vamos para transmissão. Vamos lá, doutora, o alerta. Não é o nosso... Esse WhatsApp, ele não pega exatamente no ponto em que nós estamos em alerta constante sobre a sobrevivência. Sim. Certo? Sim. Do sim. perigo.
o alerta, aquele pim, aquela... Não é o sentido de alerta, a gente tem que ver o que tá acontecendo pra gente poder se defender. É meio... A gente não percebe, mas é um instinto de defesa? Sim, tem isso também. Estudos já estão nessa linha e tem também o fato de tirar você da solidão. Então, cada vez que você tem uma notificação ali, tem alguém pensando em você, tem alguém... E qual que é a nossa maior dor, né? O vazio existencial, a solidão, o mal do século. Ô, doutora. Mas peraí, Mas, doutora. doutora, eu queria só fazer uma WhatsApp. Peraí, WhatsApp. Eu queria só fazer uma constatação. Peraí, porque senão a gente também fica se contradizendo o tempo inteiro. E aí os nossos queridos ouvintes também vão ficar perdidos e falar, esses caras são loucos. Eles que pensem. E nós não somos loucos. Eu estou aqui seguindo normas de Newton Travesso, meu diretor. Ele fala, Emílio, haja assim, haja daquele jeito. Por quê? Porque estamos com grande audiência hoje. Se a gente partir deste princípio que vocês estão falando, por quê? Porque nunca a gente está feliz. Então, a gente fala das redes sociais. Você tem lá o seu Instagram, publica foto, Facebook, o selfie, autoerotismo, tal, não sei o quê. A gente fala, porra, aí a gente reclama. Eu já parto do seguinte princípio. Às vezes você vai numa mesa, você senta, tá todo mundo no coisa. Aí o cara fala, nossa... Tá todo mundo no seu celular, ninguém está conversando. Eu falo, cazzo. Eu uso essa palavra muito antiga. Italiana. Cazzo. Porque a vida no celular é muito melhor do que a vida real. Então deixa o cara, não enche o saco e não pergunta por que é isso. Porque lá a vida tá melhor. Fica muito informado, é muito atrativo. Se tá com filtro, se não tá. Ele tá vendo uma gostosa, Foda-se, deixa o cara no celular dele e acabou. Isso A vida do celular é melhor sim, doutora, a vida virtual. Então acabou. Porque você tem uma autonomia maior, você entra e sai daquilo ali sem ter que se justificar. Você deleta, você consegue fazer um filtro de quem você quer conversar mais, outro menos. Então você tem uma autonomia que te confere ali uma menos pressão do que presencialmente. Então, mas é uma fuga. Sim. Ou não, é uma realidade. Fuga de quê? É uma fuga, é um prazer. É um prazer. Não pensa nisso. Pensa, porque o cara ele vai no celular e fala, ai, sou muito viciado. Ai, será que estou bem com o celular ou não? Será que estou... Não, vai lá, tá bom o celular, fica no celular e não enche. É igual a televisão antigamente, o cara assistia 3 novelas, só mudou a realidade. Eu queria te fazer até uma constatação. Eu percebi... Constatação? Uma constatação. Aliás, eu tenho duas. Uma que é uma constatação e uma pergunta. A constatação tô viciado em das 11 da noite a 1 é a hora que mais seu celular toca, que é a hora que as pessoas estão mais solitárias. E aí o que acontece? O homem moderno vive 3 realidades. A realidade que agora é a nossa palpável, que a gente tá trocando uma ideia, a realidade religiosa, quando ele tá rezando, tá com o espírito dele lá, e a Matrix, que é quando a gente tá no celular. Matrix, é que filme. Celular, que é Matrix, mas se chama Matrix, rede social se chama Matrix. Então, às vezes a Matrix, ela ocupa muito mais espaço do que a vida normal palpável. Ou eu tô falando besteira, doutora? Não tá falando besteira, não. Mas isso acontece mesmo. Mesmo porque a gente gosta de criar um personagem, às vezes ele fica muito mais interessante do que a nossa vida real. E a nossa capacidade imaginativa, ela também é muito superior do que a nossa capacidade de realizar. Então você ficar imaginando e aquela situação e colocando uma máscara para comunicar com a outra pessoa, isso vai ficando muito interessante. Isso vai criando... O que é a mentira? A mentira é tudo que você gostaria que fosse verdade. Você conhece uma pessoa pela mentira. Quando a pessoa mente, você sabe. Esse é o desejo dela. Entendeu? A mentira é altamente reveladora. Que você gostaria, é revelador. A verdade, ela é misteriosa. Porque, por exemplo... Então, a gente engabela pra atingir nosso objetivo. Por exemplo, eu vou me relacionar com você. Então, assim, tipo... geralmente as pessoas falam... Tenha cuidado, Evandro, ou tenha cuidado com quem você está andando ou como você fala. Não, eu dou 100% pra pessoa pra ver como é que ela vai agir nesse 100%. Porque se eu fizer o cauteloso, a pessoa pode me manipular. Agora, se eu dou 100% pra ela, eu vejo até onde ela vai e depois eu enforco ela. Mas você dá um gás no começo e depois você não tem pique nesse 100% o seu jeito, né? O seu jeito Rottweiler de ser. Não, isso é escorpião, é Lua, Marte, Urano e escorpião. Não, o Rottweiler espera o cara entrar no quintal pra atacar o rabo.
Muito E bem. você pode se surpreender, de repente, porque as pessoas também, elas podem mudar pro bem ou pro mal. A evolução. Uma chave Eu de acredito no ser humano. E você também pode extrair o melhor ou o pior de uma pessoa, Sim, né? sim. Você pode ser extraído. Uma pessoa pode conseguir, na sua presença, ser a melhor pessoa possível, ou também você consegue extrair da pessoa um nível Eu posso de acionar ansiedade isso dela, altíssimo. o melhor da pessoa, por pode. educação, Mas não existe o bem e o mal. Tá todo A mundo gente no blefe, ô Sim. filhão. A gente Sim. aprende o que é bem e o mal. Você não nasce. Um bebê não sabe o que é bem e mal. Ele sabe Você o que é fome e pronto. Então, você vai aprendendo com os outros. Ele vai aprendendo com os inputs, forma né? distorcida. Psicossocial. Ou seja, a gente é pau mandado. Uai. Se a moda é Instagram, amigo, vamos pra Vamos lá. seguir a moda. É, Milhão. É Instagram, Fashion Doutora, Week. deixa eu fazer uma pergunta agora pra você. Você acha, eu estava pensando cá com os meus botões, que a gente estava falando aqui no início do programa, a respeito de homem e mulher, machismo e tal, que isso está muito na moda. Aham. Você acha que a mulher é exatamente como é o homem? Porque a gente pega o ser humano, mulher e homem, né? A gente fala, não, tem que ter os mesmos direitos, tudo bem, beleza, tal. Mas você acha que é a mesma coisa? Em termos gerais? Em termos de Tem a- entendimento, tem em a termos de particularidade. argumentação, eu acho que o homem e a mulher nunca vão ser exatamente Não, iguais. tem as particularidades inerentes de cada um. Então tem que guardar essas, Então essas existe gênero? particularidades. Existe o gênero? Sim, até porque você pode ver nas pequenas coisas, talvez na força física um homem tem mais do que a mulher. A mulher gera vidas, né, Emílio? Então tem várias coisas em torno disso, que vem em torno disso. Não tem como agora a luta, penso eu, que ela tá mais voltada pros direitos, Área ideológica, pra mas- conquista, Não, então, pra área eu sei, emocional. eu sei. Agora, Então, mas eu sei disso. Eu entendo perfeitamente. Mas eu acho que quando você chegar nos direitos exatamente iguais, vai virar uma disputa de poder. Você não acha que as mulheres ganharão essa disputa de poder dos homens? pois é, mas é muito bom essa disputa de poder e essa distribuição de poder, sobretudo. Olha só, antigamente, pouco tempo atrás, era inimaginável um homem perdoar uma traição. Atualmente, Traição, isso já doutora. acontece. Sempre perdoar. Lavou, tá novo. Era muito mais Olha as difícil. músicas de corno, aquele maluco lá do Não. Sul que eu adoro. Como é que é o nome dele? Aquele compositor Pablo maravilhoso. Não, vamos falar. Pablo Vamos, Vittar. não vamos entrar em temas menores. Não, não é menor. Guerreiros da- Tá O louco? quê? Eu adoro. Pablo Lupicínio. Piscino Rodrigues. Não, peraí. É antigo e Você bom. não acha? Que Você bom, não acha? cara, Porque velho. eu às vezes eu me surpreendo e eu gosto muito. Eu gosto muito de conversar com mulher. Ah, Eu gosto muito de conversar com mulher, porque eu acho que a mulher ela é mais a argumentação da mulher é muito melhor que a do homem. é mais elaborada? Eu acho que sim. Até pelo próprio corpo. Então eu acho que tem até alguma. pelo próprio exercício, né? A Eu não mulher sei fala o que muito é. mais. Então, não sei o que é. Eu acho que a mulher ela argumenta bem. Ela se coloca de um jeito bom nas coisas, né? Ela sempre. Se você tem uma Arruma discussão, se você tem uma discussão com a mulher, e se você prestar atenção na argumentação dela, ela sempre. Sensata. Ela vai dar uma coisa que você fala, filha Vários da mãe. ângulos. da Isso mesma é o questão. quê? Isso é positivo. Não tô falando que é negativo. Ah, eu tô falando, tá. Ok. eu tô falando que gosta. hoje em dia a gente tá falando em igualdade de gênero, não vai ter mais nome Maria e João, Pedro e Maria, é tudo igual, tal. Eu acho difícil isso, não é? Sim, não é, não tem vai a- ser difícil. é difícil. Você conviver com esse negócio da pessoa querer mudar algo que talvez seja Inerente. da nossa natureza, Inerente. né? Sim. É que nem o Evandro, é viado. Eu sou viado e difícil você pronto. mudar um viado. E não adianta falar. Não é? Tipo, Piada sim, eu sou assumida, bicho, eu sou viado, eu sou gay, Hein, eu acho doutor? ruim com Você isso. entendeu? Você entendeu o que eu falei? Entendi. Agora, esse é um começo de uma luta, né, Emílio? Que a gente precisa de chão aí pra saber como que vai dar, porque as grandes lutas, elas começam pleiteando algumas coisas e depois vai se adaptando, Elas vão né? com exagero, começa com É, exagero e perfeito. depois elas vão se Vai se equilibrando. adaptando É uma de acordo- expansão que depois Isso aí. gera. E outra coisa que eu acho também. Não, pera aí, ninguém perguntou a sua. Queria te perguntar.
É uma pergunta. acho também... Não dá, né, meu? É uma pergunta que eu ia fazer não pra tem ela. pergunta, que acabou o programa. Ah, não, Emílio. Não, você falando fala do demais. swing. Pra ela. Doutor, eu queria agradecer muito. Já acabou! Infelizmente. Não falou do swing. Ah, não é Infelizmente. possível. E o swing, que dia Mas que é? o swing, então, Swingueira. é lendo meu livro, Aí, tá só vendo? que as pessoas vão saber do swing, né? Se Você vale já a foi, pena- doutor, a título de pesquisa? Doutora Swingueira? A título Já de mandou um pesquisa. Nefertiti? Eu já fui, Olha, mas fui pra swingueira. ajudar, tipo, a pegar um drink, a pegar uma camisinha, falar, ó, use certo. camisinha não que eu participei. Certo. Mas eu entrevistei pessoas, eu fiz Oliver. entrevista. Cafona pra caramba, swing, posso falar? É muito cafona, Deixa eu te falar, Evandro, não faça perguntas que você não pode responder. Já dizia mestre Klimber. Newton Travesso. Ah, eu achei Professor que ele tava Newton. lendo isso no Professor meu livro. Newton. Não é? Eu achei que você tava lendo Não, não. isso. Ó, são 72. Tem mau caratismo, tem Tem, medos e fobias. tem. Tem muito assunto aqui Tem. que, evidentemente, a gente não conseguiu falar sobre todos, mas foi muito legal, doutor. São 72 temas, cada tema um assunto diferente, cada assunto uma abordagem minha, sem regras, sem coisa de guru, sem autoajuda, só um informativo e seguido das experiências de quem me escreveu ao longo desses meus 10 anos de trabalho aí na mídia. E as pessoas me escreveram, deu um total de 8.000 mensagens, eu li todas, respondi todas durante um ano e depois achei tão rico, tão maravilhoso, uma troca tão humana, tão bilateral, que as pessoas achavam que estavam ganhando, falando, ai, Simone, não acredito que você me respondeu, que bom. E eu achando que eu estava ganhando, porque eu cresci tanto lendo esses 8.000 relatos, que eu resolvi colocar num livro e reverberar isso, porque... E o feedback que eu mais recebo das pessoas que leem meu livro é assim... Nossa, eu vi tanta coisa parecida com a minha, ou tanta coisa que as pessoas me falavam que tinha e eu achava que era frescura. Então, assim, mãe não fala que tem filho feio, né, Emílio? Exatamente. Mas o meu livro tá muito bom. É só... E dá pra ler um por dia, né? E dá pra ler um por dia, ler livro um de cabeceira. capítulo. Isso, exatamente. E pensar e refletir. O livro é a desgraça da humanidade, querido ouvinte. Mas aí você se Gente, vai tá melhor. muito engraçado. você vai tem em alguém passagens pior. tristes, tem engraçadas. Você fala de consumismo, desejo de vingança, depressão, tristeza, ciúme, disfunção erétil. Tem de tudo Tá aí. aqui o livro, ó, você pode comprar. Ei, milhão. O que é? O Emílio é viril. O Emílio é Ou viril. você de brocha. Põe a mão Não, pelo esse Emílio. livro aqui você pode Mas comprar. o Emílio não. É aquela do Schopenhauer, né? A minha única alegria é ver a desgraça dos outros. Você O pode... filósofo do pessimismo. Você pode comprar aqui, ó. É muito bacana mesmo. Obrigado, viu, doutora? Valeu, doutora doutor. Simone Linda, Demolinari, maravilhosa, aqui no clitorizou. Pânico na Jovem Pan. Muito bem, Seninha, o que você achou da nossa doutora aqui hoje? A Simone, doutora Simone. São papos que dariam pra fazer mais de um programa só. É isso aí, Sena. Temos o resultado da promoção. Era uma vez, né, que tá dando iPhones pros ouvintes que estão acompanhando a programação e cadastrando no site da Jovem Pan. Certo. E a vez dessa vez é a Angélica Mota que ganhou o iPhone pra casa. Parabéns, Angélica. Ganhou um iPhone, Sena. Um iPhone 7. iPhone 7? Sensacional, É hein? isso aí, Sena. Belo Como presente, é o hein? nome dela, Sena? Angélica Mota. Tem mais um ou não? Agora falta mais um só. Mais um. Então continue participando da promoção. O nosso querido Morgadão tem um show em Ubatuba. Ubatuba hoje lá no Anchieta Café, um show sensacional, uma casa muito bacana, vai lá que vai ser incrível. E é isso aí. Boa, Morgadão. Bom, Valeu. Domingo nós teremos o Pânico na Banda. Cena vai estrear. Ah, vai domingão? Surpresa, pra você ver. Surpresa? É surpresa? Vocês vão gostar mas não vão gostar da minha Falar. participação. Vocês não Tem que ficarem falar, nada. É incrível. Nós agora temos os Trapalhões. Maravilhoso. Vocês não estão entendendo. Nossos próprios... Não fala quem é, não fala quem é. Só fala Por que é os favor. Trapalhões. É. Não fala quem é quem, é isso Não aí. fala? É maravilhoso. Não fala. Fala não quem é fala. quem. Tem que ver domingão. Você acha que Cena não, tá lá. não vamos criar expectativa, Cena? É só assistindo e comentar durante o programa nessa hashtag. Só fala um bordão só. Só um bordão. Quem pegar, pegou, Cena. Só um bordão. Não, então deixa. Esse é o bordão. Muito bem. Tamo indo embora. Hoje tem a reprise do Pânico. Domingão tamo lá ao vivo na Band a partir Bom das final de 21h45. Bom final de semana. Valeu, milhaça. Tudo de bom, valeu, gordão. Tchau, tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode
mesmo. Acabou mesmo. Pela segunda vez no Rio de Janeiro,